Alô? Pronto, Antônio. Ah, agora sim. Agora funcionou. Ok, ok, finalmente. É isso aí. Como é que você vai? Tudo bem? Tudo bom, e você, como é que está? Muito, muito bom, muito bom. Muito obrigado aí por você aceitar o nosso convite aqui para a nossa live, né? É um Eu prazer, é um acho prazer. a primeira internacional que nós fazemos, né? É Conectando verdade, nós os dois, Brasil sim, à sim. África, né? Exatamente. E rodando provavelmente para um cabo submarino para a parte internacional, né? Garantidamente, garantidamente, vou Garantidamente. usar o placo. Que bom, que bom. Bom, pessoal, eu estou muito feliz aqui com essa nossa live que a gente vai fazer. Eu agradeço muito a presença aqui do Antônio Nunes, que é o CEO da Angola Cables, conosco, né? E eu gostaria de saudar toda a audiência que nós estamos tendo aqui, né? Não só aqui no Brasil, mas também em Angola, África do Sul e talvez alguns outros países aí da África, né? Um continente irmão nosso, né? E que a gente tem e é muito importante a gente poder conversar um pouco sobre esse tema agora, sobre tráfico de dados e como ligar o Brasil ao mundo. E para mim é algo muito especial, porque quando a gente divulgou essa live, um colega da antiga Embratel, né, na época da Embratel estatal, quando a gente fez o primeiro cabo submarino costeiro brasileiro, ele me mandou uma foto da nossa reunião que a gente teve com a Cable Wireless da época lá na Inglaterra, fazendo do início do projeto, em 83, em 93, e boas lembranças da época que a gente realmente fazia o survey ali na costa brasileira para a gente fazer a primeira integração de cabo ainda com SDH, né? Com cabo com 155 megabits, depois a gente foi para 622, né? E foi um projeto muito importante na minha vida profissional. Então, eu estou bastante feliz de poder contar aqui com o Antônio, e a Angola Cables é uma multinacional, na verdade, do setor de TIC, né? E com soluções diferenciadas de conectividade para o segmento corporativo. Então é muito importante a gente, nesse momento aqui, de fazer essa conexão Brasil-África e como que a gente está conectando o Brasil ao mundo graças a empresas como a Angola Cables. Então, o Antônio lá de Luanda está com um fuso horário diferente do que o nosso, né? Ele aceitou o nosso convite e agradeço a todos aqui a presença e a audiência, né? E vamos começar nosso papo. Paulo, você gostaria de falar alguma coisa para se apresentar para o pessoal e tudo? Muito bem, eu antes de tudo gostava de agradecer também o convite que me foi feito pela FutureCom, agradecer também a audiência, e estamos a ver aqui muitas pessoas a entrar, o que é muito interessante, para podermos fazer este debate relativamente aos cabos submarinos. O meu nome é António Nunes e eu sou o presidente da Comissão Executiva da Angola Cable. Muito bem, muito obrigado, Antônio. Então vamos começar com o nosso papo aqui, né? Falando primeiro da dinâmica do mercado de cabos submarinos, né? E como que hoje é feita essa conexão entre os continentes, entre a América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceânia? Como é que isso acontece hoje no mercado de cabos submarinos, no mercado de conexão internacional? Bom, relativamente a isso, os cabos submarinos hoje transportam praticamente 99% do tráfego da internet. Portanto, são as veias principais deste corpo que é hoje a rede global de dados. E, portanto, os cabos submarinos são aqueles que transportam toda esta grande conectividade e toda esta, esta passagem de informação intercontinental. Muitas pessoas têm ainda a noção que os satélites fazem esse papel e têm essa atividade, mas a realidade são os cabos submarinos que transportam todos esses dados. Portanto, nós, como estava a dizer há bocado, os cabos submarinos têm vindo a evoluir de uma forma muito concreta. A diferença é que, por exemplo, o cabo que nós temos aí nas Américas já tem cerca, da nossa parte, do nosso lado, nós temos cerca de 26 terabits de capacidade instalada neste cabo. E do ponto de vista do cabo que atravessa o Atlântico, teoricamente, portanto, quando o cabo estiver em plena operacionalização,
são 40 terabytes por segundo de capacidade que trafega por esses cabos. Portanto, este mundo do wholesale e este mundo dos cabos submarinos dão a oportunidade de nós podermos então fazer a divisão e a passagem desta informação intercontinental de uma forma muito eficiente. A transmissão, por exemplo, dos dados entre Angola e o Brasil são cerca de 63 milissegundos. 63 milissegundos é mais rápido que um piscar de olhos. Portanto, as conexões hoje estão muito, muito rápidas e com alta capacidade e disponibilidade em termos de qualidade. Interessante, né? Porque isso é fundamental hoje nos tempos que nós temos. A gente fala muito de latência, quando a gente vai falar do 5G e tudo, né? E um dos grandes parâmetros positivos da fibra ótica e dos cabos submarinos é efetivamente a baixa latência, né? Porque quando 63 milissegundos é uma latência muito excelente para que a gente possa fazer uma transmissão de dados com qualidade. E aí, a gente, entrando no nosso tema da live, a gente já sabe que digamos que o Brasil está inserido nesse processo através de cabos submarinos, né? Como é que a gente pode melhorar ainda mais a ligação do Brasil para com o mundo, né? Usando essa tecnologia e outras oportunidades que você enxerga, né, em termos de negócio? O Brasil hoje é dos países dentro da esfera do Atlântico, no fundo, que é a esfera que nós temos uma operação grande, porque os nossos cabos submarinos ligam a Europa à África, depois ligam a África à América do Sul, nomeadamente ao Brasil, diretamente, e depois temos outro cabo que liga o Brasil aos Estados Unidos. Portanto, temos uma ligação no Atlântico. E a internet hoje circula fundamentalmente no Atlântico Norte. No entanto, o Brasil é um dos países do Atlântico e que está inserido, naturalmente, nos países emergentes, no Atlântico Sul, perfeitamente atípico do ponto de vista do uso da internet. O que eu quero dizer com isto é que o Brasil é um país que tem uma maturidade muito grande, tanto no uso da internet como na própria digitalização do mercado. O mercado brasileiro é muito ativo do ponto de vista digital e por exemplo, nós em África ainda consumimos muito conteúdo externo, dos países externos, e portanto compramos na Europa e compramos nos Estados Unidos e depois revendemos nos diferentes mercados africanos, mas o consumo do Brasil já é fundamentalmente brasileiro. Ou seja, o brasileiro consome muito conteúdo que já está no Brasil. Portanto, os grandes provedores de conteúdos internacionais, as grandes OTTs, já trazem esse conteúdo para o Brasil e depois distribuem esse mesmo conteúdo no Brasil. Por exemplo, posso partilhar com vocês que só nesta altura do início do ano e com a situação do próprio Covid-19, a nossa capacidade ou a nossa distribuição de tráfego no Brasil aumentou 6 vezes. Okay? Ou seja, é uma situação perfeitamente incrível, não é? Nós em África crescemos mais ou menos 2 vezes em termos de capacidade, mas o Brasil cresceu 6 vezes a sua demanda. E, portanto, é sem dúvida nenhuma um mercado muito ativo do ponto de vista digital. O Facebook, por exemplo, o Brasil é o terceiro maior utilizador de Facebook no mundo. Né? Já são 136 milhões de utilizadores de Facebook no Brasil. Portanto, é muita gente do ponto de vista digital já, digamos, a utilizar a internet. Não, sem dúvida. E essa digitalização, eu aqui dentro da Informa, eu cuido também da área de infraestrutura de forma mais ampliada, não só telecom, mas também logística, transportes, construção. E a gente conversa muito nesses segmentos em termos da infraestrutura geral do Brasil. E a digitalização é um elemento fundamental para que o governo hoje enxerga, né? Para que a gente possa efetivamente tornar mais eficiente e otimizada as vias de infraestrutura brasileira. Então, cada vez mais a gente vê a digitalização presente e agora com o Covid-19 a gente tem conversado muito com o pessoal do Ministério da Saúde, com a questão do DataSUS, né, que é quem cuida realmente da parte de TI, e eles falam muito sobre essa questão que você tocou agora, sobre como é importante para nesse momento a gente verificar como a digitalização brasileira já avançou.
E dentro disso, né, que você falou, sim. Deixe-me só responder à pergunta que me tinha feito, que eu não acabei por responder. Portanto, o que é que o Brasil pode melhorar do ponto de vista dos cabos submarinos? Quando a Angola Cables entrou no mercado brasileiro, nós trouxemos para o Brasil soluções a nível da conectividade internacional do Brasil muito importantes, porque até a nossa entrada no mercado, toda a conectividade brasileira forçosamente teria que passar pelos Estados Unidos para poder então, digamos, sair a nível internacional. A entrada dos cabos e a chegada dos cabos da Angola Cables trouxeram ao Brasil uma independência do ponto de vista da sua conectividade. Porque a partir do momento em que nós instalamos o cabo do SAX, o Brasil passou a ter a possibilidade de ter ligações diretas para a África e, portanto, a partir da África ter então derivações para a Europa e para a Ásia. Então, o Brasil ficou perfeitamente autónomo do ponto de vista da conectividade a nível da sua geoposição. No entanto, por exemplo, o Brasil ainda está a desenhar um cabo em parceria com uma empresa espanhola que vai ligar diretamente o Brasil à Europa, exatamente para criar eficiências do ponto de vista da conexão intercontinental, do ponto de vista do Brasil. Esse cabo tem um fundamento grande que tem a ver com os telescópios do Chile. Portanto, toda a rede científica da América Latina é concentrada no Brasil, numa primeira instância, e depois é que é distribuída para além fronteira. E, portanto, essas demandas dos telescópios do Chile são muito importantes e, portanto, esse cabo submarino tem uma função específica de interligar o Brasil à Europa diretamente para poder garantir, então, essas baixas latências para a investigação científica poder ter uma forma muito eficiente. Portanto, naturalmente, nós podemos sempre melhorar e vamos sempre melhorando aquilo que existe, mas este passo que foi dado com a entrada da Angola Cables para o Brasil já foi um passo muito significativo na sua capacitação internacional. Nós hoje já temos muitos clientes brasileiros a usar esta infraestrutura para se ligarem diretamente à Europa, formando, no fundo, capacitando as suas redes de forma a terem peerings diretos com os IXPs europeus. Perfeito. E, Antônio, você tinha comentado que nós estamos hoje com uma capacidade de 26 tera, migrando para 40 tera em termos de uso, né? E isso em termos de capacidade disponível, em termos de sistema e de fibra que a gente tem aí para frente, né? Como é que você enxerga o alcance? Vamos precisar fazer mais investimentos em cabos? Como é que você está enxergando isso? Na ligação entre a África e o Brasil, nós ainda temos muita capacidade para crescer. Não é? Portanto, nós, como eu disse, o cabo teoricamente tem uma capacidade máxima hoje de 40 terabytes por segundo. Nós ainda nem 10% desses 40 terabytes estamos a usar. Portanto, o cabo ainda está na sua fase inicial de utilização e, por isso, nesta rota, existe naturalmente ainda muita capacidade disponível neste cabo específico. No entanto, também há outros cabos que foram instalados e há outros projetos que estão em desenvolvimento. Isto para se também ter a capacidade de redundância do ponto de vista da infraestrutura, que é sempre muito importante. E nós estamos a ver neste momento específico, com esta avalanche de dados que o Covid nos está a constatar, que se não existissem infraestruturas redundantes e se as redes não tivessem desenhadas de tal forma que conseguissem absorver efetivamente esta demanda imediata que se está a constatar, por exemplo, nós não conseguimos ter crescido 6 vezes. Não é? Então, isto exatamente é pelo facto das próprias redes de telecomunicações terem redundâncias das redundâncias, o que permite que, em situações como esta, elas possam responder de uma forma muito eficiente. Perfeito. E no ano passado, a gente teve a felicidade de poder estar lá na inauguração do Hub Tecnológico da Angola Cables em Fortaleza. E em termos de planos de outros hubs tecnológicos, vocês têm alguma coisa para compartilhar com a gente também? Olha, nós temos desenvolvido vários POPs no Brasil e, portanto, estamos a crescer também a nossa rede a nível de pontos de presença no Brasil.
não temos neste momento planos para fazer algo com aquela dimensão que nós temos em Fortaleza, mas nós temos crescido os nossos pontos de presença no Brasil. Portanto, agora vamos para o Sul, também já instalamos o Rio de Janeiro e também temos previsões de ir para a Bahia. Perfeito. Bom, e aí uma coisa que a gente também conversa muito lá em Brasília e daqui em São Paulo na Fiesp também, é o relacionamento comercial entre Brasil e África, né? Então a gente, outro dia mesmo, nós estivemos participando aqui, junto com a Câmara, com a Afro Chamber, aqui na verdade em live, né? Era para ter sido aqui em São Paulo, mas acabou sendo uma live também, né? Sobre investimentos de empresas brasileiras na África e vice-versa, né? E uma intensificação maior do comércio. Como é que, em termos de conectividade, em termos de investimentos, você enxerga que a Angola Cables pode cooperar nesse movimento necessário que eu enxergo, né, entre Brasil e África, tanto em relação à Angola como país, como a África enquanto continente? Nós já temos feito isso. Posso, por exemplo, dar exemplos de investidores brasileiros que trabalham aqui em Angola, no setor agrícola, e que têm grandes fazendas aqui em Angola, estão a desenvolver grandes fazendas aqui em Angola, que eles estão a falar com os operadores locais para poderem ter conectividade e, naturalmente, esses operadores vão usar as infraestruturas da Angola Cables para poderem interligar as fazendas que eles têm aqui em Angola com o seu centro de dados no Brasil, porque eles também já são produtores agrícolas no Brasil. Portanto, todo o seu know-how e todo o seu conhecimento está arquivado exatamente no Brasil. E, portanto, este é um exemplo típico da capacidade do uso da infraestrutura para crescimento de negócio, para potenciar negócio. Um dos aspectos que nós temos promovido muito no Brasil, porque o Brasil ainda é um país... eu costumo dizer que o Brasil não é um país, o Brasil é um continente, não é? Só tem, digamos, uma bandeira única, mas o Brasil tem uma dimensão enorme e essa dimensão faz com que o mercado brasileiro, o mercado digital brasileiro, roda muito em si mesmo. Ou seja, o brasileiro consome o conteúdo que produz no Brasil e, portanto, o mercado fecha-se um bocado à volta dele próprio. A partir do momento em que o Brasil começa a despertar para a internacionalização e para a comercialização dos seus produtos digitais além fronteiras, esta, no fundo, é a proposta de valor que a Angola Cables traz ao mercado brasileiro. Porquê? Porque nós temos uma demanda enorme em África, podemos ser grandes consumidores do produto digital brasileiro e o data center de Fortaleza é, sem dúvida, uma porta de saída para esses produtores de conteúdos que podem estar em território brasileiro, mas a 63 milissegundos da África. E, portanto, isto potencia aqui um valor de negócio enorme, não é? Eu acho, inclusive, Antônio, isso é uma boa chamada para a equipe de marketing, né? Você vem com a gente que você está apenas 63 milissegundos da África. Eu acho que isso é uma excelente chamada. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Está logo ali, está logo ali. Exatamente, logo ali. É um pulinho, como a gente fala aqui no Brasil, né? Exatamente. Você... Agora, com esse distanciamento, como você já comentou, né, a gente está tendo um aumento muito grande de tráfego, né? Tanto o uso de conteúdos, como também isso mesmo que nós estamos fazendo agora aqui, uma live, né? Então, nós temos cada vez mais uma demanda. E a gente, conversando com vários executivos, né, do mundo corporativo, né, outro dia mesmo, com um da área justamente da nossa área aqui de telecom, né, a gente tem conversado muito sobre que no retorno a gente vai cada vez mais manter alguns usos e compartilhamento de conteúdos, né? Isso certamente, muitos dos impactos, né? Terça-feira nós fizemos uma live com o Paulo César, presidente da Claro, né? A gente sabe que o retorno vai ser diferente, né? Em termos tanto de demandas como também de percepção dentro de uma transformação digital que nós estamos impondo ao mercado, né? O Satya Nadella recentemente falou que nós estamos fazendo 2 anos de transformação digital em 2 meses, né? Sim, verdade. Nós estamos...
Eu estou perfeitamente de acordo com isso e o que é interessante, por exemplo, é que a nossa atividade... bom, esta situação do Covid tem digamos, provocado muito constrangimentos a níveis económicos mundiais. Portanto, isto não é só uma coisa do Brasil ou uma coisa de Angola, isto é digamos, constrangimentos muito grandes mundiais, porque as economias mundiais estão paradas e, portanto, estão a sofrer com isso. Não é? Nós próprios somos um país produtor de petróleo e, neste momento, estamos com uma situação gravíssima porque o petróleo está a cair, o preço do petróleo está a cair de uma forma impressionante. Agora, do ponto de vista dos telecom e do ponto de vista da internet, nós estamos em contraciclo, perfeitamente. Portanto, hoje não temos provavelmente nenhuma indústria que esteja a crescer 6 vezes o seu potencial de mercado. E nós estamos a crescer a esses valores. Não é? Portanto, nós estamos perfeitamente em contraciclo. E a consciência que também, por exemplo, nós já ganhamos é que o futuro não será igual ao passado garantidamente. Não é? Nós hoje, que estamos todos confinados e estamos todos a trabalhar em remote office, de alguma forma estamos a trabalhar, em muitos casos, de uma forma mais eficiente do que estávamos a trabalhar anteriormente. Portanto, a equipa está mais unida, está a interagir muito mais uns com os outros, talvez pelo facto de não podermos estar juntos, queremos estar juntos. Não é? Nós sempre queremos aquilo que não temos. Então, este é um fator que pode estar a proporcionar a razão pela qual está a existir uma eficiência tão grande do ponto de vista empresarial da operacionalização do processo. Por isso, hão de haver N fatores que vão se tornar efetivamente muito mais eficientes e, portanto, escusam de nós termos tantos custos para conseguirmos atingir exatamente o mesmo objetivo. Portanto, isto passa a ser um aspecto meramente económico, de eficiência económica. Por exemplo, nós estamos a fazer este call, provavelmente temos N pessoas que estão a seguir este fórum e que se tivéssemos que fazer isto, eu teria que ter viajado ao Brasil, portanto teria que ter demorado 2 ou 3 dias, um de viagem, um de estadia, para termos 1 hora de conferência, não é? Portanto, ao fazermos isto, criamos aqui uma eficiência enorme porque acaba a conferência e nós já estamos em casa, não é? Isto é fenomenal. Então, na minha analogia, o futuro já não vai ser igual ao passado, vai ser realmente bastante diferente. Perfeito. Realmente é uma visão realmente que a gente pensa, compartilha, que o futuro, o novo normal será realmente diferente e eventualmente até mais eficiente, como você colocou, né? Que cada um alguns aprendendo. aspectos acredito sim, que serão mais eficientes. Certo. Chegou uma pergunta aqui, Antônio, que é sobre se Angola Cables trabalha apenas com cabos submarinos. E, e ele relativou aqui a pergunta em função de que toda a interiorização no Brasil, a gente tem percebido, ela acontece muito através de ISPs, né? E que realmente compram capacidade e tudo, né? Para que eles possam realmente fazer a conexão. Afinal de contas, a gente tem uma concentração muito grande em cerca de 200, 250 cidades aqui no Brasil, enquanto os outros 5 mil e mais de 5 mil municípios que a gente tem, eles realmente trabalham via ISPs, né? Como é que a Angola Cables trabalha com essa turma? Se vocês têm também investimentos fora o cabo submarino para também entrar nesse tipo de segmento? Essa é a pergunta. Os ISPs são os nossos maiores clientes, ok? Portanto, nós vendemos fundamentalmente a conectividade e o acesso à internet exatamente aos ISPs. Portanto, nós, sem ISPs, nós não conseguiríamos viver. Não é? Portanto, naturalmente que depois tem os outros operadores que também nos compram capacidade, mas no Brasil, especificamente, os ISPs são uma fatia muito importante da distribuição da internet no Brasil. E, portanto, para nós são extremamente importantes, são os nossos clientes principais. Nós trabalhamos muito. Nós não temos intenção de sermos nós próprios distribuidor ao cliente final. Isso não temos intenção de o fazer, porque nós estamos no segmento do wholesale. Portanto, nós somos distribuidores. O nosso modelo de negócio é muito similar em África também. Nós em África também não distribuímos diretamente ao cliente final, nós somos wholesalers. Somos grossistas. Sim, grossistas. E efetivamente na África o modelo de distribuição
é o mesmo que no Brasil também, com ISPs distribuídas, né? Ou Sim, é um outro formato? Né? também é. O número de ISPs do modelo do Brasil são menores, portanto há menos quantidade de ISPs, mas há muitos operadores, por exemplo, telefonia móvel, telefonia fixa, que sim, então esses também nos compram. Mas o modelo é muito similar, não é? Uhum. Ah, perfeito. Inclusive, muitos serviços, né, que a gente enxerga que acontecem já prestados por operadoras locais, por ISPs, alguns modelos, pelo que eu fiquei sabendo, né, eles têm sido tratados recentemente, ou, na verdade no ano passado na AgriShow, a gente estava conversando justamente com um provedor que trouxe da África uma questão de negociação de safra através da internet, né? Você tem alguns casos que de situações de tecnologia aplicadas na África que podem ser aplicadas aqui no Brasil? Olha, nós neste momento, digamos, é um setor do mercado que nós estamos a iniciar o nosso processo, que é fazer a ponte de ligação entre os provedores de conteúdos diretamente e o cliente final. Por exemplo, estas fazendas que falei há bocado, estamos efetivamente a trabalhar com eles e a ver com eles qual é que é o interesse real da conectividade, mas mais do que isso, estamos a tentar ver com eles qual é os sistemas digitais que eles usam nas suas fazendas, para depois podermos replicar isto com outros fazendeiros nacionais. E esses fazendeiros nacionais também poderem aproveitar o facto da digitalização, portanto, da agricultura digital, para aumentarem a sua eficiência de produção. Nós hoje no Brasil estamos a contactar com muitos operadores de mídia, porque a Angola Cables tem a intenção de criar uma plataforma de distribuição de mídia. E o que é que isto tem a ver? Tem a ver com o facto de que existem muitas televisões locais que neste momento são muito ricas de conteúdo, mas as pessoas deixaram de ver a televisão convencional, porque já ninguém quer ter que ver o programa tal às tantas horas em frente à televisão. Portanto, as pessoas querem ter a possibilidade de escolher a sua própria forma de ver televisão. E, portanto, eles precisam de plataformas digitais para poder suportar esta demanda dos clientes. E nós estamos a desenvolver essas plataformas exatamente para podermos abrir a nossa amplitude de negócios, promovendo efetivamente o provedor de conteúdo com o utilizador final. Perfeito. Nós já temos uma plataforma de gaming, nós já temos uma plataforma de gaming e já fizemos, por exemplo, interações interessantíssimas, que é a colocação de gamers sul-africanos com gamers brasileiros, a jogarem, a interagir, exatamente porque temos esta rede com uma latência muito baixa, que faz com que eles fiquem bastante satisfeitos na sua interação. Não é? Nós tivemos os gamers sul-africanos, os gamers profissionais sul-africanos, que competiam na Europa e nos Estados Unidos, eram obrigados a viver em Miami porque a latência da conectividade era muito má. Neste momento eles podem vir treinar, por exemplo, a Luanda, porque podem treinar com os Estados Unidos e treinar com o Brasil de uma forma muito eficiente. Muito interessante. Efetivamente, isso é um mercado, a gente viu, inclusive um boom, outro dia nós estávamos também conversando com o pessoal com o pessoal aqui da Cantar Ibope, né, que faz trabalhos de audiência, e o eSport no Brasil deu um boom enorme, gigante nesse momento, né? E é também uma das coisas que a gente percebe que vai permanecer também em termos de alto crescimento, que certamente está impactando esse crescimento de 6 vezes que você disse, né? Claro que uma pergunta que não podia faltar, né, que chegou aqui para mim, é a questão do câmbio. Temos do dólar, né? Como que você está encarando essa situação, né? Enquanto uma empresa, digamos assim, fora do Brasil, com essas variações de câmbio. Hoje mesmo nós tivemos com a redução da taxa Selic, que nós tivemos anunciada ontem, nós tivemos mais
uma explosão do câmbio, né? E isso tem muitos serviços de hospedagem, serviços de telecom estão cada vez mais sendo trazidos para o Brasil em função dessa questão do câmbio. Acho que também a situação de vocês terem também o data center em Fortaleza deve ter ajudado. Mas como é que você está enxergando essa questão do câmbio no momento que o Brasil está vivendo? Olha, o câmbio para nós é um problema, sem dúvida nenhuma. É um problema porque o nosso investimento todo no Brasil foi em dólares americanos. Não é? Portanto, o nosso empréstimo bancário está em dólares americanos. Nós temos exatamente o mesmo problema em Angola. Não é? Temos tido também uma desvalorização constante da moeda nacional, do Kwanza, e isto afeta-nos diretamente a nível da nossa receita. No caso específico do Brasil, pronto, isto sem dúvida nenhuma que é um problema muito grande, porque nós precisamos de faturar muito mais para conseguir manter os nossos níveis de receita em dólares dentro dos nossos objetivos. Contudo, para nós passa a ser uma oportunidade grande, visto que nós temos um data center no Brasil, temos serviços de cloud que podemos fornecer aos clientes brasileiros. Então, olha, é uma boa oportunidade para anunciar se os clientes brasileiros estão com problemas em pagar em dólares, venham para o data center de Fortaleza que nós cobramos em reais. Não é? Portanto, são muito bem-vindos, exatamente porque passa-se a ter um ecossistema nacional, tanto brasileiro quanto angolano, do ponto de vista da utilização dos próprios dados nacionais. Como eu disse no início da minha explanação, o Brasil já é uma região atípica, porque já tem muito consumo de conteúdo nacional. Contudo, as grandes OTTs e os grandes provedores de cloud internacional, esses ainda estão muito renitentes se vêm ou se não vêm para o Brasil. Portanto, andam a pensar, andam a equacionar. Bom, é um momento muito interessante para quem, como nós, consegue providenciar ao operador e ao cliente brasileiro cloud brasileira. Portanto, sejam muito bem-vindos. Nós ficaríamos muito felizes em conseguir potenciar ao máximo a cloud que nós temos disponível em Fortaleza. Isso é uma coisa que eu trabalhei vários anos na Europa, né? E eu comentava muito com meus colegas na Alemanha, onde eu trabalhei, que a percepção dos países na América do Sul, os latinos e os africanos, na época atendi alguns projetos na Nigéria, né, e no Quênia, foi muito interessante que era muito próxima, né, porque nós entendemos as dificuldades que nós temos, né, enquanto muitas vezes o pessoal do primeiro mundo não entende isso. Sem dúvida nenhuma. Por isso, o nosso potencial em trazer a internet para o hemisfério sul é porque, efetivamente, o que acontece hoje, por exemplo, com a África, é que a África tem um alto valor de custo relativamente à internet. A internet em África continua muito cara. E a razão pela qual a internet em África é muito cara tem dois fatores fundamentais. Primeiro é que nós vamos armazenar o nosso conteúdo, mesmo o nosso conteúdo africano, na Europa. E depois, para nós consumirmos o nosso próprio conteúdo, temos que ir buscá-lo à Europa. Portanto, nós pagamos sempre duas vezes. Não é? Daí que faz todo o sentido que nós possamos colocar o conteúdo que é produzido em África nos data centers africanos, potenciando o data center local, portanto, potenciando o ecossistema local. O mesmo acontece no Brasil. O Brasil já está muito mais à frente do que nós, a nível de Angola, por exemplo, porque já tem muitas infraestruturas capazes de alimentar o seu consumo. Não é? E o mercado brasileiro, como eu dizia anteriormente, é muito grande, é um mercado único muito grande. Nós, quando falamos em África, a África tem 56 países. Não é? Portanto, a economia africana está muito cortada. E cada país africano, do ponto de vista económico, é muito pequeno. Portanto, este é um handicap para nós. O Brasil não tem isso tudo concentrado no Planalto. Tem tudo isso concentrado no Planalto. E, portanto, consegue, de alguma forma, ter esta união de um mercado enorme que potencia muitas destas coisas. E isto é uma grande valia relativamente a isso. Agora, a distribuição destes conteúdos a nível sul-sul é ganharmos potencial nós próprios. Portanto, não faz sentido se nós queremos comprar. Nós consumimos, por exemplo, muito conteúdo brasileiro. Não é?
Não faz sentido nenhum, temos que ir à Europa buscar o conteúdo que está no Brasil, que está aqui ao lado. Portanto, vale a pena conseguirmos interligarmos de uma forma eficiente e trocarmos nós o nosso próprio conteúdo e, portanto, mantemos alguma coisa para nós. Antônio, nós estamos quase chegando no fim, mas chegou mais uma perguntinha aqui, e é de um colega provavelmente de Angola, né? Que a pergunta é bem específica, né? Que você já tinha comentado sobre a questão que nós temos bastante ISPs no Brasil, mas em Angola menos, né? Mas ele enxerga aqui que essa carência de ISPs em Angola é um problema sério é um desafio, né? Em termos de distribuição de serviços dentro de Angola. E a pergunta é se existe algum tipo de trabalho da Angola Cables para estimular a criação de novas ISPs e para que melhore a distribuição da internet e dos dados em Angola enquanto país. Olha, a Angola Cables tem feito aquilo que pode, ok? Nós temos feito aquilo que podemos. Nós este período específico do Covid-19, nós fizemos uma promoção a nível do mercado nacional, que foi oferecer ao mercado nacional o dobro da capacidade da internet pelo mesmo valor absoluto. Portanto, nós o que fizemos foi baixar o valor do preço do custo da internet 2 vezes. Ok? Então, sim, isto foi efetivamente uma forma de conseguirmos potenciar o uso da internet de uma forma mais com menor custo, de forma a podermos estimular efetivamente o mercado. Agora, a Angola Cables não tem infraestruturas dentro do país. Como eu dizia, há bocado no início também, quando nós estávamos a falar, o nosso modelo de negócio é muito similar ao modelo de negócio que temos no Brasil. Portanto, nós distribuímos a internet, mas os ISPs têm que vir buscar a internet ao nosso data center. Porque nós em Angola não temos infraestruturas. Agora, faz todo o sentido a pergunta, e é realmente importante que as infraestruturas em Angola cheguem aos restantes províncias angolanas. Exatamente para se conseguir distribuir a internet no país todo de uma forma eficiente, não é? Mas nós hoje não temos essa infraestrutura. A infraestrutura não é nossa, até porque nós em Angola temos uma situação complexa. Porque os nossos acionistas são os 5 maiores operadores nacionais. Portanto, se nós construirmos infraestruturas em Angola, vamos correr diretamente contra os nossos acionistas. Isso é complicadíssimo. Realmente é uma... Entendo essa situação. Antônio. Bom, e aí, chegando aqui no fim, né, qual mensagem ou mensagens que você gostaria de deixar aos clientes, usuários? Eu vi aqui até uma pessoa falando assim, emprego dos sonhos, trabalhar na Angola Cables, que eu vi uma mensagenzinha que entrou aí, né? E quais são os rumos da Angola Cables nos próximos anos? Olha, assim, nós temos um potencial muito grande de crescimento. A empresa tem uma proposta de valor muito boa e muito importante, tanto para o país como para o continente, para a região. O facto foi exatamente esta situação que estamos a atravessar neste momento. Portanto, se Angola não tivesse capacitado uma empresa como a Angola Cables, nós teríamos tido muitos constrangimentos neste momento específico que estamos a passar hoje, porque estamos isolados, não é? Portanto, há um isolamento social e nós garantimos esta interação com o mundo através destas infraestruturas digitais. Portanto, esta foi uma aposta e uma evidência real de que o esforço feito pelo próprio Estado, no fundo foi o Estado que deu o aval soberano para que nós pudéssemos ter um empréstimo bancário para investirmos nos cabos submarinos. Portanto, o próprio Estado angolano aqui é um parceiro muito grande da empresa e hoje consegue perceber a razão efetiva deste investimento e pela qual é importante nós termos uma empresa como a Angola Cables no país. Agora, quais é que são os passos futuros? Os passos futuros têm muito a ver com o objetivo do que é que se pretende desenvolver do ponto de vista da região. Nós temos como visão tornarmos um dos hubs de interconectividade digital em África. Okay? E isto aproveitando as infraestruturas que nós temos hoje criadas, porque nós não temos só os cabos submarinos e nós não investimos só nos cabos submarinos,
Nós investimos em 2 data centers. O data center de Luanda, da Angola Cables, o Angonap Luanda, tem uma taxa de utilização de cerca de 95% de taxa de utilização. Já fomos 3 ou 4 vezes premiados por instâncias internacionais, porque nos 10 anos de atividade eu acho que nós ficamos com 2 horas fora de serviço nestes 10 anos de atividade. E, portanto, é um data center com muito fiável, não é? Do ponto de vista do Brasil, como disse há bocado, nós temos aquela grandiosidade que construímos no Brasil exatamente para potenciarmos o conteúdo brasileiro para ser distribuído em África. Portanto, a nossa proposta de valor para o mercado é uma proposta de valor muito importante. Naturalmente que agora tem a ver com a próprio enquadramento de como é que nós vamos conseguir transformar novamente, um novo passo de transformação desse sonho para uma realidade. Porque, em termos de situação económica africana do pós-Covid-19, ainda há muitas interrogações no ar como é que economicamente as sociedades e os países vão estar para poderem efetivamente capacitar algo como esta infraestrutura. A Angola Cables é um operador de telecomunicações, qualquer operador de telecomunicações é de capital intensivo. Portanto, é preciso estarmos constantemente a investir na rede para que a rede possa efetivamente capacitar e tornar-se mais dinâmica. Mas eu acho que o futuro é sempre brilhante. Não é? O futuro é sempre brilhante. Nós temos que ter sempre, digamos, uma visão positiva do futuro. Ele pode ser diferente, e naturalmente que há de ser diferente, mas havemos de perder coisas boas e ganhar novas coisas boas. Não é? Exato, Antônio. Isso é por aí mesmo, né? Não dá para ser empresário ou gestor de um negócio sem ser otimista. Porque Não dá. senão você realmente... Nós já vivemos com muita pressão. Exatamente, né? Assim, quer queira, quer não, crises vêm, crises vão, e nós temos que continuar tocando os negócios, certo? Sem dúvida, sem dúvida. O negócio e a vida. O negócio é a vida, exatamente. Por isso que sempre o nosso voto aqui é um voto para todos aqui que estão aqui na audiência. A gente sabe que estamos vivendo um momento difícil, um momento complicado, as pessoas às vezes ficam um pouco mais deprimidas, um pouco mais tristes, mas que esse momento vai passar e que a gente vai retomar, né? E vai retomar com toda a nossa capacidade, né? Eu, pessoalmente, nos meus tempos livres, e que eu sou uma pessoa de muito outdoor, portanto, adoro sair de casa, pescar, andar de moto e tal. Nos meus tempos livres agora tenho feito tours de off-road de moto a aprender quais é que são os truques todos que eu tenho que fazer. Portanto, estou ansioso de sair de casa para experimentar. Portanto, não, muito legal, uma muito forma legal. de nós conseguirmos tornar positivo o momento em que estamos a passar. Este momento é realmente um momento crítico, é um momento de aperto, mas há N outras coisas que podemos aproveitar e fazer. Aquele livro que queríamos ler e que estava lá fechado há não sei quanto tempo, o projeto que ainda não tinha sido acabado, e portanto vamos fazendo isso. É uma oportunidade, é uma oportunidade. Não, exatamente. Outro dia eu estava justamente conversando com... Eu tenho minha origem é portuguesa, né? Eu tenho primos lá próximo a Braga, próximos ao Porto, né? E nós estávamos justamente conversando sobre isso, né? Que é interessante como a gente está trocando essas ideias, né? De forma distante, né? Mas que como a gente está aproveitando o nosso tempo para melhorar, inclusive, a relação familiar, né? Sem dúvida. Aprender. O importante é aprendermos. O importante é continuarmos. E eu acho que a internet, efetivamente a internet e esta infraestrutura de telecomunicações permite-nos ter efetivamente esta abordagem. Ou seja, mesmo confinados, nós temos o mundo aos nossos pés. E isto é efetivamente um paradigma completamente novo a nível da própria humanidade. Se nós virmos o que é que aconteceu nas pandemias anteriores a esta, eu penso que eles sofreram muito mais do que aquilo que nós estamos a sofrer hoje. E naturalmente que as telecomunicações é, sem dúvida nenhuma, o braço que nos amplia o mundo e que temos o mundo em nossa casa. Perfeito, Antônio. Agradeço muito a sua participação. Assim, eu agradeço aí realmente o apoio sempre que você traz aqui ao nosso FutureCon. Espero você em outubro lá com a gente, né? Por favor. Quero também dar um abraço presencial, né? E agradeço muito, né? Gostaria de agradecer todos aqui que estão na nossa audiência, né?
E a semana que vem nós vamos continuar também nosso sistema de lives, aqui livecast, né? E vamos estar um SP importante dentro do Brasil. Ok. A Alô Telecom vai estar aqui com o Felipe Cansação, que é o CEO. Você conhece certamente, né, o Felipe? E então convido a todos aqui na dia 14, às 16 horas, vamos estar aqui com o Felipe Cansação, né? E agradeço a todos aqui pela audiência e dando apoio a gente aqui para a gente seguir em frente e sempre otimista, sempre pensando que chegaremos lá e a retomada será rápida, né? Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez. Agradeço a presença de todos e agradeço o convite. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite, principalmente vocês agora, que já em Angola já está mais do que na hora passada. Tá? Um grande abraço, obrigado aos ouvintes em Angola, na África do Sul, que eu tenho aqui referência, que nós tivemos também ouvintes aqui na África do Sul, e em todas as partes aqui do Brasil e da África, que são realmente terras irmãs. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tudo bem.